Fala garotada, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Moreira. Eu vou apresentar aqui a segunda parte da revisão da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária dos alunos do curso de Administração do período 25.1 da Uninasal de Maracanaú, beleza? Então nessa segunda parte eu coloquei os tópicos, tá? Mas será desenvolvido, né, questões de marcar, tá bem? E eu vou fazer alguns comentários para você entender e depois marcar a resposta certa, tá bom? Então, teremos uma pergunta. Na realidade, dessas 6, cairão possivelmente 3, né? Porque tem a outra parte, que é a parte lá do cálculo da precificação, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser que caia uma pergunta sobre finanças pessoais e corporativa. Então, a gente sabe que na teoria, né, é importante que você separe a questão financeira pessoal da questão financeira da empresa. A gente sabe que na prática, principalmente empresas menores, né, principalmente se o cara é MEI, né, um microempreendedor individual, isso se confunde muito, né? Você acaba tendo que colocar o seu dinheiro do bolso e acaba a empresa tá tendo um lucro ali que você está precisando pagar uma conta pessoal, você acaba misturando isso. Então a gente vai ter uma questão para vocês marcarem, entendendo que na teoria você deve evitar totalmente essa ligação, né? Até confundir o que é pessoal, o que é empresarial. Mas a gente sabe que na prática, principalmente no começo, isso é muito difícil de acontecer e acaba misturando esses dois pontos, tá? Outro ponto que pode cair na prova é a questão da importância do planejamento estratégico. Então, o gestor financeiro não é só para executar e analisar resultado. Não é só para vamos pagar, vamos receber e também analisar lá no final a DRE. Ele também tem que planejar. Então, ó, se eu fizer isso aqui, qual vai ser o resultado financeiro lá na frente? Então, é importante a gente trabalhar não só no presente e no passado, mas também projetar o futuro dentro de uma gestão de risco, que é a nossa possível terceira questão. Então, gestão de risco, a gente viu que gerenciar a empresa é você gerenciar o risco em todas as áreas, né? O RH, o marketing, a logística, todo mundo está gerenciando o risco. Inclusive, obviamente, também a gestão financeira. Então, todas as suas ações de contas a pagar, contas a receber, de investimento, né, de empréstimo, de saber se você vai vender à vista ou parcelado, vai comprar à vista, parcelado, tudo isso é uma gestão de risco. Então, é importante que um gestor de qualquer área entenda que as suas decisões estão sempre relacionadas ao risco. E como é que você avalia esse risco? Principalmente por dois fatores, né? Pela probabilidade e também pelo impacto. Então, o que acontece? Qual a probabilidade daquilo dar certo? E se der certo, qual é o impacto? Qual é a probabilidade daquilo dar errado? E se der errado, qual é o impacto? Eu já falei para vocês em sala de aula, é por isso que o pessoal joga na Mega Sena. Porque a probabilidade de você ganhar é baixíssima, mas o impacto é muito alto. A probabilidade de você perder é altíssima, mas o impacto é baixo. Então as pessoas jogam por isso. Se cada cartela da Mega Sena fosse R$1.000, R$10.000, ninguém ia jogar. Porque a probabilidade é baixa, o impacto é alto, mas como a probabilidade de perder é muito alta, e você vai ter um impacto, perder um valor alto, você não iria jogar, tá? Então, é interessante vocês sempre avaliarem a probabilidade de dar certo e de dar errado e qual o impacto dessa sua decisão, tá? O outro é sobre a taxa de juros. A gente viu, e isso pode cair na prova, que a taxa de juros está totalmente relacionada também, o que a gente falou, ao risco. Quanto maior o risco de você não receber aquele dinheiro que você emprestou, por exemplo, maior é a taxa. Quanto menor o risco, menor a taxa. É por isso que, falei também para você em sala de aula, que está muito relacionado à questão 6. Quando você pede um dinheiro de capital de giro, você está precisando de dinheiro para fazer a empresa girar. Então a taxa possivelmente vai ser maior do que quando você pede um valor para investimento.
É porque a sua empresa está bem, está crescendo e quer crescer mais. Então você não está precisando de dinheiro para se manter, está precisando de dinheiro para continuar o crescimento. Então, possivelmente, o empréstimo relacionado a investimento, o risco é menor, porque você está crescendo, então a taxa é menor. Um empréstimo para capital de giro, porque você está precisando de dinheiro para a empresa girar. Então, possivelmente a taxa vai ser maior, porque você está precisando de dinheiro para se manter. Tá? Fluxo de caixa é a gente entender que não é só o resultado também, a gente tem que entender a projeção do que está contas a pagar, o que está a receber. O que está a receber e qual é o meu índice de inadimplência. Então, eu tenho muito a receber, mas o meu índice de inadimplência está muito alto. Então, eu não vou receber tudo. Então, eu analisar não só o presente, mas também projetar o futuro para que eu possa tomar decisões mais assertivas e ter, mais uma vez, uma gestão de risco avaliada para que a minha decisão possa ter êxito. E por fim, como eu falei, qual é a necessidade de capital de giro, tá? Então eu não vou fazer o cálculo matemático para isso. Mas vocês entenderem quando é que a gente precisa de capital de giro, né? Quando a gente está precisando de dinheiro para fazer a empresa girar, a gente está sem recursos para pagar funcionário, pagar fornecedor, a empresa travou ali, então precisa desse capital para fazer a empresa girar. Às vezes esse capital com a taxa de juros um pouco maior, mas eu preciso, senão a empresa para, né? A empresa quebra. E também entender que às vezes nesse nosso cálculo, a gente não vai calcular, mas entender que nessa nossa análise, se eu estou precisando às vezes de 50 mil para a minha empresa, eu tenho que às vezes pedir um pouquinho mais. Por quê? Porque tem todo o meu fluxo de caixa, eu tenho minhas contas, então se eu pedir 50, às vezes eu não vou conseguir solucionar o problema. Então às vezes eu tenho que pedir um pouquinho mais, porque no mês seguinte eu vou começar a ter que pagar um empréstimo. A não ser que você consiga um empréstimo com um banco, né, que tem uma carência, que você comece a pagar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, toda essa administração tem que ser feita e avaliada para você reduzir os riscos, tomar decisões mais assertivas e, com isso, entender a real necessidade de capital de giro para a sua empresa. Beleza, pessoal? Fica aqui e, como eu falei, vou passar também o material da revisão e a prova vai contemplar a primeira parte de precificação e essa segunda parte que serão questões, né, de marcar. Valeu, pessoal, tudo de bom, fica em paz.